Então, para ilustrar melhor um pouquinho o nosso estudo de CSS, vamos fazer agora uma página, né? Uma páginazinha que usa vários elementos em HTML e CSS também. Deixa eu mostrar para vocês, é uma página simples. Essa aqui, ó, tá vendo? Eu usei alguns elementos em HTML, usei aquele texto que nós estávamos usando antes, eu acabei utilizando uma foto, uma imagem, né? Peguei um vídeo do YouTube, incorporei, então nós vamos aprender também como aproveitar já incorporar isso aqui na página HTML, certo? Então, percebam que nós temos uma margenzinha aqui fora, que temos um fundo um pouco cinza na parte de trás da página, né? E no interior nós temos aqui uma div, provavelmente que vai ser, tá? É um quadrado aqui, ó, com essa borda, tá? Com essa bordinha cinza aqui. E o fundo dessa div é branca, o fundo desse conteúdo é branco, tá ok? Aí nós temos umas regiões aqui, tá? Uma outra região verde aqui, que provavelmente vai ser uma div também. Enfim, eu vou desenvolvendo essa página do zero e nós vamos aplicando os CSS, vamos ver como é que vai ficar essa página, tá ok? Muito bem. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Eu até tenho já aqui um conteúdo, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte, para não confundir, tá? Eu vou tirar todo esse conteúdo daqui e vou colar aqui só para eu ter ele, tá? Eu vou começar a desenvolver essa página exemplo aqui do zero, ok? Muito bem. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer, o nosso padrão, tá? Que começa com HTML, termina com HTML, tá? Vamos colocar a primeira e a última tag assim. A nossa tag head, né? Aquela nossa conhecida tag head, que é o cabeçalho de vamos informações. Inclusive vamos fazer o CSS aqui dentro, tá? Não vamos usar arquivos externos, vamos usar o arquivo daqui mesmo. Vou colocar aquela tag title, tá? E dentro do título vou escrever, ó, estudo de CSS, ok? Vai ser o título do nosso exemplo aí, estudo de CSS. Aí nós temos logo abaixo então a tag body, body, e fecha essa tag body. Beleza. Dá até para vir esse HTML aqui colar no body, que esse não vamos usar. Então aqui dentro do body vai o conteúdo, né? E aqui em cima nós vamos colocar ainda o CSS. Vamos até fazer um comentáriozinho aqui. CSS vai aqui dentro. Vamos por assim, ó. Início do CSS e fim do CSS. Então aqui dentro vai ficar aquela nossa tag CSS, beleza? Aquela tag que nós usamos antes. Bom, primeira coisa, eu vou começar já, antes de colocar o conteúdo, já trabalhando com o CSS. Por quê? Porque vocês percebem que a nossa página aqui, vamos abrir o nosso exemplo, ó, ela tem esse fundo cinza, tá? Esse fundo cinza é o background geral da página, tá? É um background, é uma cor de fundo geral da página. Nós poderíamos usar uma imagem de fundo, tá? Ou poderíamos usar uma cor, que é o caso que nós usamos aqui, essa cor, certo? Background, imagem, vocês viram como usar e também dá para usar em CSS. Eu vou começar então aqui utilizando a tag style, né? Como nós utilizamos antes. O type igual a text barra CSS. Fechamos a nossa tag style e fechamos aqui embaixo ela para finalizar. Ok? Então, ó, o início do CSS aqui dentro dessa tag style. Muito bem. Então, gente, para colocar uma cor de fundo geral no site, tá? Uma cor, como é que eu posso dizer assim, geralzona, né? No fundo, nós podemos utilizar essa cor na tag body, certo? O que acontece? A tag body, vocês percebam que é a tag que ela circunda todo o site, tá? Toda a página. Então, nós vamos começar utilizando a cor de fundo na tag body, tá? Muito bem, então o que eu vou setar para essa tag body já? A tag body, gente, perceba que tudo vai dentro dela. Então o que eu setar aqui
todas as informações aqui dentro vão pegar, tá ok? Então na tag body, que é a tag principal, eu vou dizer o seguinte, ó, background color, tá? Faltou um N aqui. Background color, 2 pontos. Eu vou por a cor F4, 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 que é justamente aquele cinza que nós estamos usando ali. Deixa eu abrir o exemplo aqui para vocês verem. Olha que tá. Aí vocês vão acompanhando. Exemplo. Vocês vão acompanhando. Ó, percebam que ela ficou cinza, tá ok? Ó, a mesma cor de fundo ali. Então, diferente do branco, ela tá com background cinza. Muito bem. Outra coisa que eu vou setar aqui já é a minha fonte, tá? Por que eu estou colocando dentro do body? Eu estou colocando dentro do body porque daí todas as fontes da minha página já vão assumir essa fonte. Então, se eu colocar só esse atributo fonte dentro de uma div, só aquela div atribui. Ou se eu colocar só dentro de um P, por exemplo, só aquele P, como nós fizemos os exemplos antes, só aquele P vai pegar. Mas eu quero que a minha página inteira ela tenha como fonte a Arial, tá? E vou fazer mais, eu vou dizer que a fonte size, ou seja, o tamanho dessa fonte, eu quero que seja 12 pixels. Tá ok? Então o que isso vai fazer? Vai fazer com que todo o texto dentro do body já tenha por padrão a fonte Arial e o tamanho 12. Mas dá para mudar? Claro que dá. Depois, se eu precisar um parágrafo ou um título com fonte diferente, eu mudo o CSS dentro daquele parágrafo e dentro daquele título. Tá ok? Pois bem, eu vou pegar o nosso texto agora aqui. Vou pegar o nosso texto aqui, ó. Eu vou até pegar com os H aqui, certo? Ó, que a gente tinha feito H2, H3, né, para fazer os títulos, e vou copiar. E vou jogar dentro do meu body. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos deixar um pouquinho mais para frente, beleza. O que vai acontecer aqui? Por padrão, então, como eu disse que tudo que está dentro do body tem que ter essa fonte e esse tamanho, automaticamente toda essa fonte aqui no meu site vai ter que estar assim. Tá? Vai ter que estar com essa característica, com a fonte Arial e tamanho 12. Claro que os H vão estar um pouquinho maior porque eles... Olha aí, ó. Certo? Então a fonte, gente, a fonte é Arial e a fonte é tamanho 12. Certo? Muito bem. Já pegou o padrão das fontes. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Só que nesse nosso exemplo aqui, ó, perceba que é um pouquinho mais clara a fonte, né? A fonte padrão aqui, o cinza, um pouquinho mais claro. Então eu vou setar aqui já, vou tentar deixá-la com essa cor também um pouquinho mais clara, tá? Eu acho que deve ser a 666, vamos ver se é isso mesmo. Aí, ó, viu? Ficou um pouquinho mais clara todas as fontes, certo? Só que no nosso exemplo o que aconteceu? Veja que essa aqui ela tem um vermelho. Aí sim, como eu falei para vocês, eu preciso só mudar a cor do H2, tá ok? O H2, ele tem essas atribuições aqui já por padrão, mas a cor é diferente, então eu só preciso mudar a cor dele. Color, deixa eu ver qual a cor que eu usei aqui, gente, só para eu... Color, essa aqui, ó. Aqui vamos usar a mesma cor, tá? Então, essa cor aqui, opa, que é o 990000, tá? Que é aquele vermelhinho que eu usei ali. Vamos ver se mudou lá no nosso exemplo, ó. Beleza, isso aí, ó. Ótimo. Vamos para frente. Então veja que no nosso exemplo, o que aconteceu? Tem agora uma região aqui assim, ó, tá? Uma regiãozinha com uma borda, tá? Dá para vocês imaginarem que isso aqui é uma div, tá? Então o que essa div está circundando? Todo o conteúdo, ok? Então todo o conteúdo vai estar dentro dessa div aqui, certo? Então acompanhem comigo onde é que eu vou colocar essa div. Depois do body, certo? Eu vou começar uma div e vou dar um nome para ela já. Tá? Div id externo, digamos assim. Tá? Vamos dizer que o nome dessa div é externo. Então ela começa antes aqui do roda viva, né?
Ou seja, ela está começando antes aqui, tá ok? E onde é que ela vai terminar? No final de todo esse conteúdo, aqui embaixo, ó. Tá? Ou seja, vai circundar todo esse conteúdo, certo? Então essa div, ó, se eu colocar a mão, vocês vejam onde é que ela, ó, eu coloquei, ela começa aqui, acompanha em vermelhinho e termina aqui, certo? Então ela circunda todo esse conteúdo. Só que se vocês simplesmente forem lá atualizar, você vê que não vai mudar nada. Ela deu um mínimo espaçozinho aqui, tá? Porque isso aqui é um padrão do browser, mas ela ainda não fez nada, ok? Então vamos começar a configurar ela. Primeira coisa, perceba que essa div ela tem um fundo branco, né? Ela é diferente um pouquinho. Então vamos configurar já dentro dessa div. Então, ó, vou começar a mexer agora com o ID, certo? Ou seja, essa aqui, ó, ID. Então, lembra que o ID a gente usa o serguilha? Eu vou dizer assim, externo. Então, externo, o que eu vou mudar nele vai ser o background, que vai ser FFF, que é a cor branca, tá ok? Vamos lá atualizar para ver. Opa, esse aqui. Ó, ficou branco. Perceberam? Ficou branco. Ótimo. Então já está funcionando o nosso ID. Tá? Ele pegou o ID certo e cor branca. Muito bem. Só que o que acontece? Primeira coisa, ele está um pouquinho afastado, mais afastado aqui, né? Não está tão grudado. Então nós podemos resolver isso dando uma margem nessa nossa div externa. Margem, vamos colocar aqui uns 15 pixels, não lembro quanto eu coloquei na outra. Opa, vamos dizer que é 15 pixels, tá? Então, quando eu utilizo só o margem, assim, gente, ele vai dar margem nos 4 cantos, tá? Nos 4 cantos da div. Vamos atualizar para ver. Ó, viu? Deu uma afastada aqui do lado também, ó, deu uma afastada. E, consequentemente, aqui embaixo também há uma margem, tá? Não está aparecendo porque ainda não completou toda a página, mas ela há uma margem aqui. Beleza? Muito bem. Além da margem, gente, então essa margem que eu passei para vocês, ela é a margem externa, ou seja, a margem de fora da div. Então ela afasta a div dos elementos que estão colados nela. Mas nós podemos setar ainda uma margem interna, tá? Que é o quê? Nesse nosso exemplo, a margem interna é o quê? É esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Que nós temos dessa margem até o texto ou até onde começa essa outra, certo? Então é uma margem interna. A margem interna, tá? Chama-se padding, tá ok? Então essa margem interna, padding, a margem, ela é a margem externa e o padding é a margem interna. Então vamos dizer que é 25 pixels de margem interna que eu tenho. Mesma coisa, gente, o padding, ele funciona padding left, padding right, padding top, certo? Igual margem, só que dele funciona para dentro, tá ok? Eu vou dar um padding geral de 25. Esse padding geral de 25 vai fazer o quê? Vai afastar todo o texto da borda 25 para dentro. Vamos ver se funcionou. Olha ali, ó. Ok? Afastou 25 aqui. Aqui apareceu um pouquinho maior por causa do H, que o H já dá uma afastada em cima por padrão, tá? Mas tem 25 aqui, 25 nesse canto, 25 embaixo e 25 desse lado aqui, certo? Então o padding é uma margem interna. E aquela borda que tem ali, né? Vejam, percebam no nosso exemplo que tem uma bordinha cinza, né? Então a borda, como é que funciona? A borda nós temos que configurar basicamente 3 coisas nela, tá? A borda também pode ser configurada de maneira individual, tá? Ou seja, eu posso configurar o border left, que é a borda esquerda, a borda direita, a borda do topo, tudo separado. Quando eu uso simplesmente a palavra border, tá? Eu estou configurando as bordas dos 4 cantos da div, tá? Então a primeira coisa que a gente configura na borda é a largura que ela vai ter. Então eu vou dizer que ela vai ter 1 pixel de largura, tá ok? Próxima coisa é a cor dessa borda, border color. Qual a cor que ela vai ter? No nosso exemplo eu usei a cor CCC, que é aquele cinza que tem ali. E por último, gente, qual que é o style dessa borda, tá? Então tem outras opções de borda, tá ok, gente? Então eu estou passando para vocês
o mais comum. Mas eu vou passar uma lista depois ali, que vocês vão ter, tudo comentado com vários outras propriedades do CSS para vocês saberem como é que funciona. Então, border style é o tipo que vai ser a borda, tá? Eu vou usar o padrão solid, tá? O que é o padrão solid? O solid é essa borda sólida aqui, corrida, tá? Que é um risco. Vocês podem fazer a borda pontilhada, tá? Então, deixa eu atualizar para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, ele fez a borda sólida de 1 pixel e da cor cinza, que é justamente o que nós setamos aqui. Se eu colocar, por exemplo, dashed, que é uma outra borda, tá? Um estilo diferente. Então, ao invés de solid, eu coloquei dashed. Vamos mudar aqui para ver. Ó, tá vendo? Colocou a borda pontilhada. Ok? Até deixar, isso aqui ficou interessante. E nós temos também a borda dotted, tá? Tem outras, eu estou passando as principais aqui. A dotted, ela é pontinhos, estão vendo? São pontos ao invés de borda corrida. Eu vou deixar essa dashed aqui, tá? Porque como vocês têm o exemplo da solid, essa aqui ficou mais interessante, eu achei, ó. Né? Ficou mais legalzinha. Muito bem. Então, a div externo, perceba que nós já configuramos ela já está criando uma cara parecida com essa aqui. Certo? Beleza. Opa, não precisa salvar, já salvei. Mas tem mais coisas, né? Tem mais elementos aí. Ou seja, tem uma imagem e temos também, além dessa imagem, nós temos um vídeo, né, do YouTube que foi colocado. Então vamos trabalhar agora com esse pessoal aqui. Bom, como é que eu vou fazer para separar isso aqui? Tá? Então vocês não estão vendo aqui, pessoal. Não estão vendo? Mas como é que funciona? Nós temos uma div interna a essa aqui, tá? Então a externo é a que circunda todo. E dentro dela nós temos uma div que só pega o texto, tá? Então isso aqui eu fiz uma div que ela só é responsável pelo nosso texto, ou seja, um quadrado que vem mais ou menos nessa região aqui, tá? Vem até aqui no canto. E nós temos uma outra div que é responsável por isso aqui, tá? Não aparece aqui para vocês, mas é essa que está em verde aqui, ó, tá vendo? É uma outra div, ela é a que está em verde realmente. É uma outra div que é responsável pela foto e pelo vídeo, tá? Então, já temos que entender que nós vamos ter uma div para o texto e uma div que vai acarretar a foto e o vídeo. Então vamos lá montar essas divs dentro do nosso código. Então dentro do externo, tá? Antes do roda viva, eu vou criar uma nova div. Vou dar um nome para ela de texto. Ok? Vamos pôr texto em português mesmo, né? E essa div começa aqui, eu até vou dar um... Deixa eu selecionar todo o texto dela aqui. Vou dar uma indentada, né? Então essa div texto começa aqui e termina no final do nosso texto. Certo? Então essa é a div texto, ou seja, é a região que vai estar por fora do nosso texto. Certo? É uma região que pega mais ou menos aqui assim e desce até o final do texto. Aí nós vamos ter uma outra região que eu comentei com vocês, que é essa aqui, ó, certo? Que é a região onde vai as fotos e os vídeos, certo? Então eu vou criar uma div aqui embaixo. Infelizmente não tem como criar do lado, nós temos que sempre fazer uma embaixo da outra, tá? Uma div, e eu vou dar o nome para ela de mídia, tá? É mídia porque vai texto e fotos e tudo mais ali dentro, tá ok? Essa mídia, então, vai ser responsável por colocar a imagem e o vídeo aí dentro, ok? Então, eu vou encerrar essa vídeo aqui. Aí, na próxima, nós continuamos com o exemplo da nossa página.